injustiça ambiental. Tá aí um tema que a gente ouve falar bastante, né? Mas como será que a academia brasileira está de fato estudando esse assunto? Bom, um artigo recente resolveu investigar exatamente isso. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mapa da pesquisa para ver não só o que está sendo discutido, mas, o que é mais importante ainda, o que está ficando de fora. Para começar, vamos pensar numa questão bem direta. Porque parece que alguns lugares recebem todos os benefícios ambientais, como parques, ar puro, enquanto outros acabam arcando com o peso dos aterros sanitários, das indústrias, da poluição. Essa pergunta, aparentemente simples, está bem no centro do nosso tema. E esse fenômeno tem nome, viu? É a injustiça ambiental. A definição do Axelrad, que é uma grande referência na área aqui no Brasil, é muito precisa. Ele diz que não é uma questão de azar, é um processo, muitas vezes sistemático, que joga o peso dos piores impactos ambientais nas costas de comunidades que já são marginalizadas. Ok, então como é que se entende o que está acontecendo nessa área de pesquisa? O estudo que a gente está analisando aqui fez uma coisa bem inteligente. Ele resolveu mapear a própria conversa acadêmica. Porque no fim das contas, aquilo que os especialistas escolhem estudar diz muito sobre as prioridades e principalmente sobre os pontos cegos de um campo de conhecimento. A metodologia foi quase um trabalho de detetive, sabe? Os pesquisadores mergulharam em 3 grandes bancos de dados acadêmicos e foram procurar pelo termo exato, injustiça ambiental, nos títulos dos trabalhos publicados nos últimos 6 anos. O objetivo era bem claro, criar um mapa preciso dos temas que estão dominando essa discussão. E qual foi o resultado dessa busca? Um número: 31. Apenas 31 teses e dissertações nos últimos 6 anos tinham injustiça ambiental no título. Esse número por si só já dá uma ideia do tamanho da produção acadêmica que está focada explicitamente nesse conceito. E olhando para esses 31 trabalhos, surge uma divisão interessante. As dissertações de mestrado são a maioria, um pouquinho mais da metade, com quase 55%. As teses de doutorado vêm logo em seguida, com cerca de 45%. É uma distribuição até que equilibrada, mas que mostra uma leve predominância de estudos em nível de mestrado. Certo. Então, com esses 31 trabalhos em mãos, a pergunta que fica é: quais são os assuntos que mais aparecem? O que realmente domina a discussão sobre injustiça ambiental na academia brasileira hoje? E aqui as tendências ficam bem claras. Nas dissertações de mestrado, o que mais aparece é socioambiental, vulnerabilidade e questões alimentares. Já nas teses de doutorado, o foco muda um pouco. Vai para conflito, questões hídricas e a ideia de algo complexo. Isso sugere uma coisa interessante. Parece que os estudos de mestrado descrevem mais a situação de vulnerabilidade, enquanto o doutorado vai mais a fundo nos conflitos que nascem a partir da... Mas é aqui que vem o pulo do gato. Saber o que está sendo discutido é só metade da história. A análise mais reveladora mesmo é quando a gente começa a identificar o que está ausente, o que não está sendo dito nesses 31 trabalhos. E é nesse ponto que a análise mostra seu argumento mais forte. O estudo não aponta só para pequenas coisinhas que faltaram, não. Ele aponta para ausências críticas que podem estar distorcendo a nossa compreensão do problema como um todo. A análise revelou ausências que, chegam a ser gritantes. Termos ligados à raça, às estruturas de poder político e à epistemologia, que basicamente é a discussão sobre quem define o que é conhecimento válido, quase não aparecem. Ou seja, parece que a academia foca muito nos sintomas da injustiça, como a vulnerabilidade, os conflitos, mas evita investigar as causas estruturais, como o racismo e as dinâmicas de poder que fazem o problema continuar existindo. Mas afinal, por que isso importa? Por que a falta de algumas palavras em títulos acadêmicos é algo tão relevante? Bom, é porque essa lacuna no conhecimento tem consequências bem diretas no mundo real. A conclusão do estudo resume a questão de forma muito potente com essa citação. O argumento é que, ao ignorar as raízes do problema, as estruturas de poder e a desigualdade, a pesquisa acadêmica corre o risco de ficar só descrevendo os sintomas. E isso acaba atrapalhando a criação de caminhos para desmontar o que o próprio artigo chama de ciclo vicioso de degradação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A pesquisa acadêmica não acontece numa bolha. Ela tem um potencial enorme de guiar políticas públicas, movimentos sociais. Então a pergunta que fica é: se um mapa que a academia está desenhando não mostra as causas fundamentais da injustiça ambiental, como é que a gente pode esperar que ele nos guie para um futuro que seja de fato mais justo?